Olá, bem-vindos de volta. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. A gente te pede auxílio para que a gente compreenda a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Então, no vídeo passado, fazendo um pequeno resuminho, nós vimos que Isaac tinha 2 filhos gêmeos. O mais velho era Esaú e o mais novo era Jacó. Isaac chama o filho mais velho para pedir que ele trouxesse uma caça, porque ele queria dar uma bênção para o filho mais velho antes de ele morrer. Rebeca, juntamente com o filho mais novo, enganam Isaac e Isaac acaba abençoando Jacó. Isso causa um profundo ódio de Esaú por Jacó. E Esaú, a gente viu que vai acabar se casando com a filha de Ismael, que também havia sido o filho preterido, o filho que Abraão tinha tido com Agar, o filho que Abraão mandou embora. E esse filho, Ismael, tinha raiva do seu outro irmão, Isaac, que agora era o pai de Esaú. Então, nós vimos que isso é um problema hereditário, geracional, que começou aqui em Gênesis e que está acontecendo até o dia de hoje. Então, existe uma linhagem, que é a linhagem escolhida por Deus, e uma linhagem da desobediência. Essa história aconteceu quando veio Ismael, porque Abraão e Sara desobedeceram, não tiveram fé o suficiente e foram para o caminho da poligamia, né? E isso causou muito problema. Então, não é por acaso que Deus estabelece que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. É porque quando há diversas famílias, quando há diversos filhos de mães diferentes ou de pais diferentes, não é incomum que exista guerra entre irmãos. E Deus alertou, mas o homem fez do seu jeito e as consequências estão aqui. As consequências vão continuar acontecendo ao longo da Bíblia. Nós vamos ver que em muitos momentos, lá no livro de Juízes, quando houve guerra, 300 anos de guerra entre os ismaelitas, juntamente com os edomitas, contra os descendentes de Jacó, Deus muitas vezes dizia que eles tinham que terminar com aquela guerra, eles não tinham que deixar ninguém vivo, mas eles nunca obedeceram. E é por isso que existe esse conflito até hoje. Então, esse é o momento em que nos encontramos nessa história. Agora vamos ler o finalzinho do 27, que é quando Rebeca diz, né, para Isaac: estou tão aborrecida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Ela não queria mais que houvesse mistura entre o povo de Deus com o povo ímpio, né? Com o povo que era inimigo de Deus. Então, Isaac, agora no capítulo 28, vai chamar seu filho Jacó e o abençoar e vai lhe dar a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó. A gente não vê aqui Jacó reagindo, brigando, quando descobriu que o filho havia enganado ele. A Bíblia não conta se isso aconteceu, talvez porque ele tenha tido esse último momento com o filho. O filho teria que fugir, teria que ir embora, teria que sair ali daquela casa, não teria mais contato com o pai. Então talvez o pai tenha guardado
engolido o sentimento de dor, de traição para se despedir daquele filho, né? Mas ele iria embora e demoraria 20 anos para voltar. Então, vamos ver o que acontece daqui para frente. Ele vai sair e vai lá para cima, para Harã, para a casa de Labão, né, que era o irmão de Rebeca. Lembra quando Isaac chega, quando o representante, né, quando o representante de Abraão vai lá buscar uma esposa para o filho de Abraão, para Isaac, que ele encontra Rebeca, ele vai conhecer a família de Rebeca, e tinha Labão, que era o irmão dela. E ele ficou muito encantado, porque ele viu que ela estava usando brincos de ouro, ele ficou muito interessado nessa questão material, né? E ele é um homem que é muito materialista, muito egoísta, é um homem trapaceiro, é o homem que Deus vai usar agora para moldar o caráter de Jacó, que está precisando ser moldado, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui a nossa história. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Só agora ele compreendeu. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou-se com Maalate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. O texto faz parecer que ele queria agradar o pai. O texto faz parecer que quando ele descobriu que o seu irmão tinha ido casar com mulheres não hititas, parece que Esaú pensa, então eu também vou casar com mulheres semitas, porque Ismael é um semita, né? Ele é filho de Abraão, com Agar. Mas foi uma pataquada, porque Ismael, ele tinha vindo da desobediência e havia sido, né, expulso do clã. E ele foi lá casar com a filha de Ismael, e nós vimos que esses dois homens, né, agora com um laço familiar, porque agora então Ismael vai passar a ser sogro de Esaú, e eles tinham muito ódio no coração. E essas duas famílias, esse ódio, ele continua até os dias de hoje, né? Então agora vamos começar uma parte importante, que é o sonho de Jacó em Betel. Agora Deus vai aparecer para Jacó e vai confirmar então a aliança. Jacó vai ser o terceiro patriarca de Israel. O primeiro foi Abraão, o segundo foi Isaque e agora o terceiro será Jacó. Deus vai fazer uma aliança com ele e confirmar que será da família dele que virá o nosso Salvador. Então vamos ler aqui. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Ele não sabia que era um lugar sagrado. Ele chegou a um lugar e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está nesse lugar e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse:
esse lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel, que em hebraico é a casa de Deus. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar sã e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. A gente tem que lembrar que a história dos patriarcas, ela não é apenas uma história que aconteceu com eles, mas é uma história que acontece com nós, com a nossa geração e com as gerações anteriores, né? Os descendentes espirituais dessa linha espiritual de Abraão. Então a gente tem que ler sempre tentando trazer para o Novo Testamento o que a gente encontra aqui que nos leva à história do Novo Testamento. E aí a gente não pode evitar de lembrar da passagem ali de João, né? João 14. João 14, 1 a 6. O que diz João 14, 1 a 6? Diz assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam em mim. Jesus falando, né? Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Então, Jesus dizendo que ele é o caminho. E além disso, diz assim, em João 1, verso 51, Jesus diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada que Jacó viu. O que é essa escada? Nós não temos mais como chegar apenas pelas nossas forças sozinhos a Deus. Essa ligação foi quebrada. Mas existe um meio de se reconectar com o Pai. Existe um meio, existe um caminho, existe uma forma. E essa forma é Jesus. Ele está dizendo aqui que ele é o caminho, a verdade, ele é a escada onde nós veremos o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele mesmo. Então, aquele sonho foi um sonho profético que Jacó teve. Jesus é da linhagem de Jacó e Jesus é a maneira que nós temos de nos reconectar a Deus. E por último, a gente não tem como não lembrar da Torre de Babel. A Torre de Babel foi uma forma dos homens chegarem ao céu pelas próprias mãos. E Deus riu e destruiu aquele projeto, porque a gente não tem como chegar no céu pelas próprias mãos, a gente precisa de Jesus. Então esse é o capítulo 28, que Deus abençoe. A gente segue no próximo vídeo no capítulo 29.